Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, dia 11 de 11 de 2025, terça-feira, trazendo mais informações e notícias do mercado das criptomoedas. Bora para mais um vídeo sobre informações de Ripple XRP. A blockchain da XRP está sendo usada cada vez mais. Somente nas últimas 24 horas, o XRP disparou 500% na blockchain, um aumento massivo aí de registro na sua blockchain, o que pode indicar, pessoal, uma valorização rápida, como aconteceu em novembro agora de 2024, aonde XRP saiu de 50 centavos para bater ali em torno de 3,40. Lembrando que depois teve mais uma alta, depois de uma correção, e chegou o XRP a 3,66 e hoje o preço está pairando em torno de 2,43. E daí vem um capitalista do Cisne Negro, né, falando que compre XRP enquanto ainda pode. E essa informação eu vou trazer para vocês por que ele fala isso. Porque você, enquanto o XRP está nesse preço, você tem que comprar. Por quê? Porque pode ser que ele esteja aumento. As transações ultrapassaram na blockchain ali da XRP de 1 milhão, pessoal. Transações ultrapassam 1 milhão e o XRP ali está, à beira de disparar. Esse aumento, das atividades on-chain de XRP pode ser um sinal de uma iminente alta. Métricas importantes on-chain como volume de transações, pagamentos de contas para conta em novas ativações de carteiras aumentaram em torno de 500%, de acordo aí com dados do próprio explorador da XRP Ledger. O aumento repentino, na rede pode levar a você se perguntar nos fundamentos que estão sutilmente se preparando para uma próxima alta, já que o preço ainda não acompanhou essa tendência, apesar da força on-chain. Em um único dia, o volume de pagamentos no XRP Ledger ultrapassou 1 bilhão de XRP e o número de transações ultrapassaram 1 milhão. Esse volume de transações é comparável aos níveis observados durante aumentos significativos de preço lá em 2021. Mesmo com o processo que estava começando diante ali da XRP, a SEC processando naquele começo de ano de 2021, teve um aumento massivo depois de ter esses níveis. 1 bilhão de XRP e 1 milhão ali de transações. Então, naquele ano de 2020 para 2021, teve um aumento muito forte de XRP depois desse aumento nas transações. O aumento no número de novas contas criadas ultrapassaram 10 mil em 10 de novembro, um nível não visto em meses e ainda mais revelador. Historicamente, esse aumento na atividade na rede procede altas significativas do mercado, à medida que novas demandas a liquidez entram no ecossistema. No entanto, o gráfico de preço do XRP ainda não demonstra essa estação, apesar de um otimismo on-chain. O token está atualmente, então, no dia de hoje, 2,43. O XRP ainda está apresentando problemas. O indicador técnico aponta que o XRP ainda encontra dificuldades, baixo na média móvel de 200 dias, já que em torno de 2,65, o EMA de 50 dias, localizado um pouco acima dos 2,58, representa uma forte barreira. Tem ali uma grande resistência, um padrão de cunha de baixa, observar no gráfico diário é reforçado pela recente rejeição nesta região, em torno então ali de 2,60, 2,63 tem uma resistência forte. No passado, um aumento no volume de transações, a criação de novas carteiras e a atividade de pagamentos foram indicadores de maior especulação e adoção, o que frequentemente resulta em altas rápidas. O XRP pode estar se preparando o terreno para mirar então o preço de 3 dólares, que seria a principal resistência, perto do seu recorde de todos os tempos, 3,66. No entanto, a estabilidade em uma faixa de preço pode persistir enquanto caso de agrupamentos ali de EMAs, de indicadores, que são os EMAs ali, não seja rompido. Então precisamos ver essas EMAs sendo rompidas para ter então um padrão gráfico de alta. Enquanto isso, o capitalista Cisne Negro, ele vem e fala: compre XRP enquanto ainda pode. O Vershahar, Al-Shahar, Versan,
Al-Shahar, o fundador da Black Swan Capitalista, ele destacou que o XRP fez uma avaliação precisa na dinâmica atual do mercado e ofereceu uma recomendação de investimento clara para os indivíduos preocupados com a preservação de patrimônios. Em uma publicação recente, o Al-Shahar argumentou que a alta dos preços dos ativos, como o XRP, não é um resultado aleatório, mas sim uma consequência estrutural de um sistema monetário baseado em dívida. Ele atribuiu nessas altas avaliações nos mercados financeiros a criação contínua de dinheiro, impressão de dinheiro, até então quando o próprio Elon Musk entrou no governo dos Estados Unidos, falou que nunca viu tanto dinheiro sendo imprimido. E ele afirmou que à medida que os bancos centrais e autoridades fiscais expandem a liquidez, o preço dos ativos sobe, enquanto os salários não acompanha esse ritmo. A inflação de ativos não é um acidente. É assim que o sistema baseado em dívida sobrevive. Enquanto mais dinheiro é impresso, mais altos ficam os preços dos ativos, enquanto os salários praticamente não se altera. A classe média está sendo excluída do mercado imobiliário em tempo real devido aos altos preços em vista nos ativos certos, especialmente XRP, ainda quando é possível. Ele colocou essa publicação, então, no dia 9 de novembro. Al-Shahar descreveu a inflação de ativos como um mecanismo que sustenta uma ordem econômica dependente de dívidas, e ele afirmou que a expansão contínua da base monetária transfere efetivamente o poder de compra para ativos financeiros, impulsionando então avaliações mais altas para ações, imóveis e outras reservas de valor. Isso é claro, pessoal? Enquanto o dinheiro é imprimido pelas grandes nações, os ativos ali digitais, principalmente as criptos ali, elas sobem. Eles vão subindo aos poucos, mas vão subindo. Segundo ele, um processo aumenta a riqueza nominal dos detentores de ativos sem produzir ganhos proporcionais de renda de trabalho. O resultado que ele alertou é uma crescente divergência entre proprietários de ativos e assalariados. Com esses últimos experimentos, um crescimento limitado na renda nominal em relação à valorização dos preços dos ativos acontece. Consequências para a classe média que ele coloca, e ele coloca sim o XRP em destaque. Passando do diagnóstico à precisão, Al-Shahar recomendou que os investidores se posicionem em ativos que possam manter ou aumentar o poder de compra em um cenário de expansão monetária sustentada, e ele ainda enfatizou que a importância de selecionar ativos que não sejam apenas escassos ou com alta demanda, mas também acessíveis a investidores privados. Ele destacou também que o XRP como um ativo que, em uma opinião, os investidores deveriam considerar possuir enquanto houver oportunidades, enquadrando como uma parte de uma estratégia de alocação destinada a proteger contra a inflação contínua dos preços dos ativos. E aqui ele coloca um pouco sobre as implicações políticas e um pouco mais. Então, pessoal, o que acontece? Enquanto as principais nações vão imprimindo cada vez mais dinheiro, a inflação vai aumentando e os grandes investidores eles ocorrem para moedas que sempre vão estar aumentando o valor, nem que seja de pouco em pouco, não naquela alta forte, do dia para a noite, mas sim ele coloca ali em pouco tempo, para poder ali ter essa alta enquanto as nações vão imprimindo. Enquanto isso, a blockchain da XRP disparando 500%, isso pode ter uma alta valorização iminente para XRP daqui a algumas semanas. Beleza? Valeu, até mais. Tchau, tchau.